só avaliação primária, tá? Então, bora lá. Aí é 69, né? O paciente de 57 anos com histórico de etilismo crônico procura atendimento devido a hematêmese abundante iniciada há 3 horas. No exame tem uma pressão 90/60, frequência cardíaca de 115, sinais de hipoperfusão periférica. E aí ele me pergunta, quais são as principais causas de hemorragia digestiva alta nesse paciente, justifique. E aí? Eu tô gostando das respostas. Vou esperar um pouquinho para responder. Porque para ver se entra mais coisa. Então a gente tem aqui de história, vamos lá, aqueles highlights que a gente faz, né? Vamos destacar. Etilismo crônico, hematêmese abundante, 3 horas, acho que é importante a gente ter esse tempo. Hipotenso, com sinal já de má perfusão periférica, né? Então, não tem como a gente citar a principal causa de hemorragia sem pensar naquelas que são associadas à hipertensão, né? A um paciente que tem já alteração associada à hipertensão portal. A questão está afirmando isso para mim. Provavelmente um paciente já cirrótico, com já alterações crônicas, ele fala etilismo crônico, né? Então, é justamente para você não ter para onde fugir nessa possibilidade aí de diagnóstico, né? Aí, como que pensando em prova, isso seria legal? Principais causas de hemorragia digestiva nesse paciente justificar. Se a gente pegar as principais, o que a gente mais tem de referência, né, que costuma ser para a prova, o próprio manual, ele gosta de fazer essa diferenciação em varicosa e em não varicosa. Eu não teria dúvida de que as principais estão dentro das varicosas, disparados para esse caso, né? E aí a gente pode englobar realmente as esofágicas e as gástricas meio que no mesmo balaio ali, né? No mesmo cestinho. Então, para mim, as principais tem que incluir essas no primeiro ponto, assim. Número um, rotura de variz esofágica, presença de variz esofágica, alguma coisa que cite as varizes, tá? E a justificativa é justamente um paciente cirrótico, com etilismo crônico, devendo ter esse aumento, essa hipertensão portal, tendo as varizes e evolui com hematêmese devido a esse aumento, rotura dessas varizes, tá? Mas a gente não pode esquecer de outras causas de hemorragia digestiva alta, não varicosas, que daí não seriam as principais, mas que entram como possibilidade, né? E aí, vocês pensam em alguma? Vocês conseguiriam citar? Beleza, até vi que entraram alguma aqui. Ruptura de variz esofágica, varicose, etismo crônico. Beleza. Nayara, eu não colocaria no primeiro momento etilismo crônico como, olha como tá a pergunta, causas de hemorragia digestiva alta nesse paciente. O etilismo crônico, ele faz com que esse paciente tenha a longo prazo a cirrose e a hipertensão portal, mas ela em específico não causa uma hemorragia, né? Mas ela pode facilitar e é um fator de risco que vai causar isso. Mas fica muito sucinto, fica muito simples a resposta, sabe? Não é o que a banca, um gabarito vai querer. Então, acho que você tem que entrar mais diretamente do que o que nesse paciente que eu já sei que é etilista crônico, que aconteceu ali nele para ele ter essa hemorragia digestiva. Então, provavelmente, ruptura de variz esofágica, e aí sim, como as menos comuns e não varicosas, eu acho que entraria. Aí você pode citar úlcera péptica, que esses pacientes geralmente se alimentam mal, comem mal, vai tendo aquele desequilíbrio de barreira, não vai ter. E às vezes até começa com dor abdominal por causa da dispepsia e começa a fazer um AINE associado. A gente não é incomum a gente ver isso. Tem que pensar em lesão direta dessa mucosa pelo uso de álcool, então aquela gastrite já direta ou duodenite, né? E aí menos comum até tem malorivais, tem outras alterações também, mas tem que estar varizes esofágicas como principais. Ele pede as principais causas, então eu, Mônica, ficaria muito insegura em colocar só a ruptura de varizes esofágicas. Aí tenta forçar a colocar mais algumas, mesmo que menos comuns, até para você preencher a forma com que ele falou ali, tá? Pelo que eu citei, acho que já citei meio que justificando, né? Alguém ficou com alguma dúvida, colocaria alguma coisa diferente? Senão a gente já vê pelo gabarito. Acho que pode botar, Beth. Esse aqui, né? Então, causas principais, é isso aí. A gente tem que pensar naquilo que vai causar
que está associado com essa hipertensão porta. Então, ruptura de varizes esofágicas ou gástricas por hipertensão portal secundária cirrose. Né? Então, uma forma sucinta, acho que faz parte do que a gente discutiu. E aí, causas não varicosas entrariam essas outras que, mesmo mais incomuns, elas são possibilidade, né? A gente não pode afirmar com 100% de certeza que esse paciente teve a ruptura de varizes, por mais que, assim, 95% de chance de ser isso e 5% de ser outras coisas, que são frequências bem menores. E não varicosa como a síndrome de Mallory-Weiss. Isso aí, eu acho que eu pensaria nisso, duodenite, doença pélvica, porque a duodenite e a gastrite, ela pode acontecer também por lesão direta do álcool e pode ter o mesmo mecanismo que as úlceras pépticas em geral têm, que é o desequilíbrio de barreira. Então, as duas caberiam, tá? Como possibilidades. Aí, claro, tem outras, neoplasia, porque o cara comeu mal a vida inteira e tem uma neoplasia associada, tem outras com um percentual muito menor de acontecer, mas as principais, nesse caso, com as informações que a gente tem, eu acho que eu citaria essas, que é o que está no gabarito mesmo. E aí, alguém não concorda? Veria alguma, ou tem até outra sugestão? Acho que a gente pode ir para a próxima, então, para a segunda. Acho que o Estevam falou que travou, acho que tinha travado lá para ele. Aqui não, para mim não apareceu nada. Travou, travou o quê? A aula? Não sei se foi a aula. Sim, foi a aula, deu uma travada, mas voltou. Tá. Alguém mais perdeu alguma coisa aí que eu precise repetir? Ou na sequência? Então, tá. Então vamos para a segunda pergunta. Aí as condutas imediatas para estabilização e investigação. Ele já te deu uma dica para estabilização. Estabilizar é pegar um cara que está hipotenso, chocado, esse daí sim. Perfusão periférica ruim, vomitou hematêmese nas últimas 3 horas, então assim, precisa de hemotransfusão, precisa de uma ressuscitação volêmica vigorosa, precisa de uma monitorização vigorosa também, precisa tentar excluir, entender onde que está esse foco de sangramento, então vai precisar de uma hemorragia, de uma endoscopia, tá? Isso daí tá dentro de conduta imediata, igual eu falei. Você tem voltando até o que a gente falou na outra questão. Na questão seguinte, ele pede para você explicar as opções de tratamento. Aí você fica assim, poxa, e aí eu posso fazer o tratamento pela endoscopia também. Será que eu tenho que citar a endoscopia no tratamento ou eu cito ela na conduta imediata? Então, assim, se no manejo imediato eu preciso desse exame para dar seguimento, eu tenho que citar. Então, você coloca ele aqui, descreve ele aqui, e embaixo você vai repetir a endoscopia e dá uma justificativa do que na endoscopia você consegue fazer para resolver essa hemorragia digestiva, tá? Então, acho que é um raciocínio de prova até legal de vocês irem montando. A endoscopia pede, Caio, você é obrigado a pedir. Tá lá no manejo inicial das hemorragias digestivas que cursam com algum grau de instabilidade. A hemorragia digestiva como um todo, até um percentual alto delas para de sangrar. Quando eles chegam no exame de imagem, tanto endoscopia quanto colonoscopia, às vezes até 80% delas já não está mais sangrando. Você vai ver um coágulo estabilizado, você vai identificar a área de sangramento, e às vezes nem isso você identifica na hora do exame endoscópico. Mas a gente não sabe quem são os outros 20% que não vão parar e que vão morrer se você não fizer o exame endoscópico. Então, por conta disso, você pede o exame endoscópico para todos aqueles pacientes com hemorragia digestiva que cursaram com instabilidade. Então, você vai pedir sim, tá, Caio? Então, a endoscopia está ali para investigação, bem como você pedir exames de básicos para esse paciente, entender se ele já tem alguma coagulopatia, alguma coisa até para te orientar nesse manejo inicial. Então, aqui, aquilo que a gente falou de exame até no trauma, caberia também, sabe? Você pedir alguns exames ali para ter um perfil bioquímico até desse paciente, um coagulograma, algumas coisas nesse sentido, acho que também entraria. Perfeito. Internar esse paciente em CTI, paciente instável, que chegou para você, nas condutas iniciais para estabilização, inclui uma monitorização que você não consegue manter na emergência. Então, é claro, esse paciente idealmente em unidade fechada, tá? Isso aí, Ivana. Endoscopia diagnostica e na 3 ela trata se necessário, tá? Porque às vezes não vai precisar tratar, às vezes ela vai identificar uma úlcera, né? Igual a gente falou, aí ela vai biopsiar e vai tratar isso depois. Mas no contexto de pensar que foi uma ruptura de varizes esofagiana, a endoscopia vai conseguir fazer uma ligadura, vai conseguir fazer outras coisas. Só não vou entrar no 3 ainda.
que até quem está identificado como Paraguai aqui também falou de uma outra questão que entraria no 3. Então, aqui no 2, alguém pensou em mais alguma coisa de estabilização e investigação? A gente já falou de expansão volêmica nesse paciente, monitorização, se possível, monitor cardíaco, PAM, catéter vesical de demora, o que você tiver direito, tá? Pensar em prova cruzada, exame já pensando em hemotransfusão, porque deve ter sido um sangramento maciço, esse paciente está com choque hipovolêmico. Questionável, mas está dentro de algumas biografias, a gente pode colocar, fazer o transaminho, fazer o sucralfato, tá? Mas no primeiro momento, eu, Mônica, não citaria, mas está dentro de algumas coisas até que você conseguiria justificar. Eu acho que no gabarito desse aqui não cita, mas colocaria, tá? Tipo a terlepressina, isso aí. Quem colocou ela aí? São possibilidades. Falamos de internação em unidade fechada e pedir endoscopia. Para mim, esses são os fundamentais, que não podem faltar, tá? Aí já botou acesso venoso calibroso, reposição volêmica, transfusão de hemoderivados, pensar nisso precocemente, baseado já numa coleta de prova cruzada e tudo mais. Correção de coagulopatia, monitorização contínua. E o que você não fechou, Jean, se você continuasse colocando, seria internação em unidade fechada, solicitação de endoscopia. Aí você ia gabaritar, na minha avaliação, no meu gabarito, você ia gabaritar, tá? Doutora, Pode falar. doutora, só um recorte aqui para a resposta da 2. Eu penso que, eu não sei se estou certo, mas quando eu escrevo endoscopia para poder ver, para diagnosticar e ver a causa, seria interessante eu colocar endoscopia após a estabilização do paciente, correto? Porque eu acho que por INEP, geralmente, quando a gente vai estudar, a gente vê que ele não pontua muito quando põe só endoscopia, porque precisa que o paciente esteja estável, correto isso? O seu raciocínio está correto, mas para essa questão em específico, eu não sei se isso faria grande diferença, porque qual que é o comando da sua questão 2? Sim, o comando seria descrever as condutas imediatas para a estabilização e investigação. Perfeito. Então você pode escrever, você pode colocar alguma coisa na frente descrevendo essa endoscopia, do motivo pelo qual você está pedindo, sim. Agora, se ele não está te pedindo para justificar, você não tem que fazer essa justificativa. Se o INEP vai te cobrar isso na questão que ele te pediu de escreva, tá incoerente, entendeu? Então, assim, a princípio, você pode citar, não vejo você perdendo um ponto por citar, que, tipo, igual a gente falou lá no anterior, pedir tomografia se paciente estável após estabilização, isso é importante. Aqui, na verdade, se esse paciente continuar sangrando, ele vai fazer endoscopia instável. Essa que é a diferença. Então, às vezes, se você coloca essa justificativa na frente, você não vai estar completamente correto, porque às vezes o que vai resolver a instabilidade desse paciente é a própria endoscopia. A gente tem que lembrar que a endoscopia aqui, ela vai lá e vai clampear o vaso que está sangrando, são a variz esofágica. Às vezes ela é a única possibilidade de vida para esse paciente. Então, aqui você não vai encaminhar ele para a endoscopia quando você estabilizar. A endoscopia pode ser o exame estabilizador, entendeu? Então, o contexto é um pouquinho diferente. Então, não me preocuparia tanto em fazer esse tipo de justificativa, até porque isso pode ser um tiro no pé quando ela não é necessário, tá? Então, assim, pensar um pouco nesse sentido também. E aí, quem falou de profilaxia, da peritonite bacteriana, eu não entraria isso na parte inicial, não, tá? No manejo conduta imediata para esse paciente, não. Mas o inibidor de bomba, às vezes ele entra em alguns manuais, igual entra a terlepressina, igual pode entrar o sucralfato, mas eu não veria isso como fundamental no primeiro momento. Ô, Mônica, deixa eu só fazer uma observação disso que o aluno colocou. Às vezes, eles olham na questão um padrão de resposta, como isso que ele está comentando. Ah, mas o INEP gosta assim, o INEP gosta assado. Mas vocês estão esquecendo de ver esse olhar do especialista, tá? Então, às vezes, a gente está olhando uma resposta que parece padrão, mas normalmente ela não é, porque depende do contexto da questão. Então, tomem cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, nesse caso, se você responde dessa forma, pode ser considerado errado, inclusive, né? Então, tem que tomar um pouquinho desse cuidado, tá bom? Então, deu para entender, né, que nesse caso, às vezes, realmente, você faz tudo, você vai fazer sangue, você vai botar 3.000 ml de soro,
e o paciente vai continuar estável, porque ele precisa da endoscopia com ligadura. Então, ela só pode ser realizada nesse paciente com instabilidade, porque você não consegue estabilizar de outra forma, tá? Então, isso é uma coisa para se pensar. E aí, vamos ver o gabarito dessa 2, Beth? Não lembro se estou esquecendo de alguma coisa. Então, conduta imediata, o que a gente falou. Estabilização hemodinâmica, reposição volêmica, transfusão. Acredito que esse paciente vai estar com a hemoglobina abaixo de 7. Então, para você estabelecer isso, você precisa dos exames. Então, eu citaria os exames, tá? Eu acho que faz sentido. Monitorização contínua da unidade de terapia intensiva. Aqui ele colocou assim, ó, eu que não me lembrava, terlipressima, octreotide, até o sucralfato, pensando nessa melhora, controle da hipertensão. E endoscopia digestiva alta em até 12 horas para o diagnóstico e tratamento. Então, tá vendo? Ele até coloca o tempo e que você deve pedir pela grande possibilidade desse paciente não parar de sangrar. Porque além dele ter hipertensão portal, esses pacientes que são etilistas crônicos, eles têm coagulopatia. Então, é um negócio que, assim, é difícil pra caramba, sabe? Na prática, a gente fica desesperado com esse paciente. E aí, acho que é isso. Baseado no que a gente já falou. A gente pode ir para a última desse caso. E aí sim, explica as opções de tratamento para o controle da hemorragia nesse paciente. Então, se eu faço endoscopia e encontro um vaso sangrando, posso fazer uma ligadura elástica, posso fazer uma até cauterização, coagulação, dependendo do que esse pessoal, o que você tem disponível. E ainda você pensando em outras abordagens até pensando na parte endovascular, alguma coisa do tipo, fazer embolização. Então, é uma possibilidade, sim, mais difícil, muito menos disponível. Se a endoscopia já é uma raridade no serviço de emergência público, né? Imagina a embolização, mas está lá descrito, é uma possibilidade. E aí, já pensando na hipertensão porta, né? Não pensando no controle da hemorragia, mas posteriormente, aí entraria aqueles shunts. Mas, num primeiro momento, são essas duas possibilidades para mim que tem que estar como resposta, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pode botar, tá no gabarito esse, Beth? Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa diferente. Não, ninguém citou dessa. No gabarito, eu abri aqui, até ele fala já do shunt porte sistêmico nesse momento. Então, tá vendo que isso de gabarito, não tem como você prever o que tá lá. Por mais que eu sei que isso é uma forma de fazer um controle de hemorragia, eu veria isso como uma questão mais posterior, né? E não no segmento da hemorragia digestiva. A gente não faz um shunt nesse momento. Mas você vai prevenir com isso hemorragias futuras. Então, às vezes a questão tá querendo embutir isso ali. Então, igual eu falei, tem tempo, coloca todas as possibilidades de tratamento. Nesse momento, para mim, seriam essas duas coisas que a gente citou, tá? A endoscopia com procedimento na endoscopia, ligadura elástica, cauterização, alguma coisa nesse sentido. Desculpa. E a embolização, tá? E aí o shunt porte sistêmico pensando em prevenir novos episódios de hemorragia nesse paciente. Que a gente sabe que não tem um resultado muito bom também, né? Ela até coloca em casos refratários, então são naqueles que você tentou tudo isso e ele continuou com esse risco hemorrágico alto. Deixa eu ver nosso chat. Acessar atilismo, gente. Pois é, Tainá, pois entra também como uma manobra, né? É muito difícil. Pode falar, Estevam, qual a sua dúvida? É assim, doutora, na questão 2 eu coloquei também uso de droga vasoativa, tipo assim, noradrenalina, vasopressina entraria também como conduta também? Isso tá dentro, para mim, tá dentro do suporte hemodinâmico, né? Não tem como a gente avaliar com os dados que a gente tem aqui se vai ser necessário para esse paciente. Mas, igual eu falei, tendo tempo, você estaria, porque pode ser que seja necessário. Num primeiro momento, até você conseguir o sangue, até conseguir não sei o que, muito, na prática, você vai ter feito vasopressina e noradrenalina para todo mundo. Aham, Apesar de saber que a causa da instabilidade dele é por é, sangramento mesmo. é porque eu vi a pressão 9,6, eu falei, provavelmente você vai estar uma PAM de 43, Não vai 50. ser a sua primeira conduta. A sua primeira conduta Aham, vai ser expansão, sim, expansão de expansão vaso volêmica. e de sangue.
Mas Uhum. isso tá, 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 tá dentro, né, do combo. Até quando você manda ele para o UTI, ele já tá dentro do combo. tá, joia. Mas Obrigado. tendo a possibilidade de escrever, escreva sim, tá? E é isso. Somatostatina do venoso para reduzir o fluxo portal. Aí, Jean, eu acho que entra nessas medidas que eu falei que não vão ter uma resposta imediata, sabe? Então, assim, não tá errado, mas aqui ele nem citou e eu também não me lembrei de citar, por exemplo, que isso daí já é para controle da hipertensão portal e não para hemorragia que já está acontecendo nesse momento. Podemos passar para o próximo, gente? Nada, Jean. Posso tirar? Querem ver mais Deixa eu alguma coisa? É? Tá bom.